eu queria até saber, nos seus tempos de vanguarda, quando você começou como repórter, assim, você lembra de qual foi a sua primeira matéria? Lembro. Qual foi? Conta pra gente. Foi uma matéria que eu tinha... Era um projeto de estudantes que eles faziam umas maquetes, alguma coisa ligada mais para o empreendedorismo. Eu não lembro em detalhes, mas eu lembro da minha passagem, assim, do quanto eu fiquei nervosa para gravar a passagem. Meu Acho que eu errei Deus. umas 400 vezes, e quanto mais a gente erra, mais nervoso a gente vai ficando querendo acertar. Sim, né? ainda mais por E ser a todo mundo primeira olhando, vez, era a né? minha primeira vez, então eu queria que desse tudo muito certo. Aí eu passei o texto da passagem com o editor na época, que foi muito querido comigo. Nossa. E eu lembro, guardei por muitos anos essa primeira matéria. Menina de tudo na televisão, é gostoso reviver. Mas eu acho que é até legal, até por ser a primeira matéria, eu não sei como é que funcionou na época, mas você já entrou ali contratada e colocaram já uma expectativa em cima de você? Você já estava com esse peso ou estavam meio, será que ela vai? Não, foi uma evolução, na verdade. Eu fiz teste para ser repórter, fui aprovada no teste, mas eu não fui para reportagem logo de cara, porque eu não tinha experiência. Até acho que foi bem prudente da emissora fazer isso. Então eu comecei na apuração, depois eu fiquei na produção. Aí quando tinha uma vaga, algum repórter tinha uma dor de cabeça, ou estava de licença médica, ou entrava em férias, aí eu comecei a ir para a rua aos poucos. Foram te soltando. Foram me soltando aos poucos, aí até que surgiu uma vaga mesmo de repórter. E aí eu já tinha tido essas experiências anteriores, né, de cobrir férias, de cobrir um buraco ali, outro aqui. E aí consegui, depois de algum tempo, se eu não me engano, um ano e pouquinho, consegui a minha vaga, tão sonhada vaga como repórter titular. Você foi, como é que faz? Você foi sonhando ali, a oportunidade foi aparecendo, você foi agarrando, né? Sim. E eu lembro que o meu chefe na época falou um negócio pra mim que eu falo hoje para os estagiários e para os produtores que começam a ir pra rua lá no SBT, né? A gente tem que estar sempre preparado. Na minha época, quando eu comecei na reportagem, era tudo mais formal. Então, tinha que estar com um terninho, com um blazer. Não era como hoje, que a gente tem muito mais liberdade, inclusive de looks, para aparecer na televisão. Sim. Então, eu lembro que o meu chefe na época falou assim, Marcela, a gente nunca sabe quando vai precisar de você na rua. Então, deixa no seu carro um terninho e uma maquiagem. Para que você, se a gente precisar, você faz rapidinho a maquiagem, coloca o seu terninho e vai pra rua. E eu nunca esqueci disso. Então, todo dia eu colocava meu terninho na esperança de, quem sabe, naquele momento, ser chamada para uma reportagem de última hora. Nossa, mas isso é muito legal. Foram quantos anos que você ficou ali na reportagem da Vanguarda? Quantos anos, mais ou menos? Por volta, assim? Eu fiquei de 2009 a 2021 na Vanguarda. Eu fiquei, acho que, quase 2 anos e meio, mais ou menos, sem ir para o vídeo. Então, foram mais de 10 anos, né? Nossa, caraca. Entre reportagem, apresentação, apuração, edição, tudo. Sim, foi muito tempo. E eu acho que até nesse espação de tempo, eu suponho que assim, você tenha, entre aspas, né, sofrido com algumas gafes ao vivo, talvez. Eu acho que gafe faz parte de qualquer ao vivo, né? A gente às vezes se programa para falar um monte de coisa e quando você vai ver, fala, ixi, saiu fora daquele roteiro que eu estava pensando. Eu não me lembro de nenhuma grande gafe, assim. Mas eu lembro de situações que acontecem até hoje em qualquer transmissão ao vivo e na ancoragem de um jornal não é diferente. Sim. Eu lembro uma vez que eu estava na reportagem e eu tinha 2 assuntos de links completamente diferentes para fazer. Meu Deus do céu. Um era sem entrevistado, um era com entrevistado. Então eu fiz o primeiro, blá, 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 olhei para a câmera, falei, beleza. O entrevistado estava perto. E aí eu falei, vem para cá, já vamos posicionar, porque a gente nunca sabe se vai precisar subir a entrada ao vivo, enfim. E eu estava com um ponto, né, escutando a programação, e não me chamavam, eu tentando conversar o máximo possível com o entrevistado para passar o tempo dele também. Sim. Né, e não me chamava. Aí teve uma hora que eu acho que foi Deus. Acabou o assunto. Sinais. Acabou o assunto ali na hora. Sabe aqueles 10 segundos de pausa? Então a gente está conversando aqui, não estava no ar, lógico, estava conversando. De repente eu parei e olhei assim para a câmera. E aí de repente eu ouço. Então a gente volta ao vivo com a Marcela Mesquita. Eu falei, meu Deus, mas ninguém me avisou nada e eu não tinha avisado o entrevistado. Então eu estava, aqui a câmera é essa daqui, então vamos supor, eu estava aqui olhando, estava só em mim. Só em você. Aqui, só em mim. E aí eu dei um leve chutinho assim no entrevistado, eu falei, meu Deus do céu. A gente vai entrar. E aí comecei, e aí virei para ele, fiz a entrevista e ele me olhava assim com uma cara, tipo, você tá maluca?
E aí terminou a entrada ao vivo, deu tudo certo. Eu falei, moço, me desculpa te chutar, mas eu precisava te avisar que a gente estava ao vivo, porque não tinha sido combinado, eles não tinham me avisado, né? Então eu lembro disso, e durante algum tempo eu encontrava esse senhor, que faz tempo que eu não vejo, inclusive, que era um entrevistado muito comum nas emissoras, e ele dava entrevista sempre, e a gente sempre falava, dessa vez você não vai me chutar, né, pra avisar que a gente tá ao vivo. Então eu lembro disso, mas faz um bom tempo já. Faz um bom tempo. Mas, Marcela, eu confesso que eu me identifiquei muito com essa sua situação, porque eu já passei uma coisa parecida uma vez que eu entrei ao vivo. Eu fui entrar ao vivo e do nada a gente lá tranquilo, era uma feira lá no Oriente. Sei. Era italiana, sei lá, era uma comida. E a gente tava esperando pra voltar a entrar ao vivo e mostrar tudo e entrevistar a moça. Aí do nada, no ponto, não sei o que, vocês vão entrar em menos de 1 minuto, chama. A gente correndo, eu fui correndo, eu quase caí. Louco. A minha cinegrafista, não sei se você conhece Giovana Giovino, minha cinegrafista. Sim, ela me segurou pra não cair, foi puro suco do caso. Na hora que começou assim, meu Deus do céu, toda tropeçada. E a gente tem que manter, após manter o carão e vai. Tem que manter, né? Tem que manter o carão e vai. É isso aí. Não tem como.